Shalom! Abre seus portais, está entrando quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou a apóstola Sara, do Ministério Sendo Ferida. E se você é novo no canal, claro, seja bem-vindo, bem-vinda, ative o sininho, esse like, compartilhe para que outras pessoas, assim como você, também sejam beneficiadas. E é claro que o nosso ministério ele é coordenado sempre por ele e para ele, o amado e querido Espírito Santo. Pai, juntamente com o teu Espírito Santo, eu peço licença para ele, que tem toda a liberdade para falar conosco, nos instruir, nos corrigir, nos adicionar, nos amar, Pai. Oh, Espírito Santo, tu és o amado da minha alma. Juntamente com os mentores espirituais, os anjos ministradores, que possa falar aos vossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Então, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, a unção dele. E eu não podia deixar de falar em Romanos, no capítulo 8, no verso número 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Para eu e você termos a unção do Espírito Santo, que é poder de Deus, existe algumas condições. A primeira é a intimidade. A segunda é a renúncia. Está disposto a ter essa comunhão com o Espírito Santo, renunciar a algumas coisas, algumas vontades suas? Pois nutrir conhecimento de Deus e a palavra não é para qualquer um. Por exemplo, existe o campo nutricional, os alimentos, vegetais, legumes, verduras, chás e tudo. E quando eu entro no poder do Espírito Santo, essa nutrição poderosa, eu tenho que ter também, anote aí, conhecimento. Sem conhecimento não tem como eu avançar na igreja do Senhor. O que é a igreja? É uma egrégora, é a eclésia que vem para fora. Na minha opinião, na igreja de Atos, é a mais saudável. Queridos, a igreja foi feita para ter hospital celestial. O que é o hospital? Trazer cura, libertação para as pessoas. E depois ficar por ali e ficar naquela coisa metódica. Não! O Senhor Jesus Cristo nos instruiu para expulsar, limpar, corrigir, levantar. E depois, levantar discípulos. Fazer discípulos. Para quê? Para ficar naquela cadeira, naquele banco de braço cruzado? E lá, de vez em quando, tem uma oportunidade? Fora disso! Já me levantou a ralebaca, sei, no poder aqui. Não! O Espírito Santo é ativo. Ele é uma bomba. Ele é explosão. E o que é depois? Fazer discípulos, ministrar, ensinar. Fazer a pessoa sair da mesmice e voar. Aleluia, o Rei da Glória. Desse modelo. Agora, se é para ficar na mesmice, fique, você é livre. Mas eu, como ministro da palavra, a igreja está vivendo nos últimos tempos a apostasia, a comichão. Não quer mais o Espírito Santo, ele está enjaulado. Você quer saber como ele está enjaulado? Por que o mundo jaz do maligno e as pessoas estão cansadas, cansadas, doentes, oprimidas, deprimidas? E eu não estou falando pessoas que nem conhecem Cristo. Eu estou falando pessoas que conhecem muito bem a palavra,
Mas entra culto, sai culto, é a mesma coisa. É aquela coisa pragmática. Não! Acabou! Tempo novo! Eu quero você diferente. Se é para ser a metódica do culto, 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 eu tô fora disso. Já faz tempo. Querido, a igreja do Senhor é aquela que vai para fora, aquela que é um hospital, as pessoas vêm para ser tratadas, curadas, e depois elas são ativadas. Ativadas o quê? Nos seus dons. Então, o que estaria fazendo aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, tapa bonito ali? Eu vou ler o 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo, a unção é o mesmo. Aleluia! Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo. E Deus quem efetua em todos eles. É só para ter um dom, 2? No mínimo. Cada filho tem 3 no mínimo. Temos todos os 9, gente. Para com essa coisa pragmática. Ah, isso aqui não sei. Para! Parou. Deu stop. Chega de utilização de desculpas. Se você está num lugar, numa cobertura, onde não tem o poder de Deus, eu não estou falando de situações que não se movimentam nos dons, mas aquela coisa pragmática, eu digo para você, tome cuidado. Tem até a palavra, os irmãos têm comunhão, tem gosto para tudo. Mas essa egrégora, essa comunidade tem que ir para fora cura, milagre, batismo, novas línguas. Senão, para que estaria o evangelho? Evangelho, gente, é movimento. Evangelho, boas novas. E aqui, ó, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. É para mim? Não, os dons é para o meu irmão, é para minha família, é para o meu próximo. Pelo que o Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito é a palavra do conhecimento, a outra a fé, a outro pelo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro o poder de operar milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro varia de línguas e ainda a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E elas a distribui individualmente a cada um como quer. A cada fome. Você tem fome para fazer, né? A fome para o café da manhã, a fome para o almoço, a fome para o lanche da tarde, a fome para um almoço, um jantar. É assim as coisas do Senhor. Essa unção tem que ser nutrida. Se está aqui na palavra e não está acontecendo, tem alguma coisa de errado. Ou com você mesmo, ou com a cobertura que você está. Não está vivendo o sobrenatural de Deus. Querido, aviva a tua obra, Abacuque 2. Aviva, ó, ser a obra. Aviva no meio dos anos e notifica do poder. Tá, xerei, calá, raçai. Eu estou cansada de ver meus irmãos entristecidos e não viver esse poder. Porque o que adianta? Ele está gemendo com gemidos o que inexprimíveis. Ele quer que nós vamos ruá. O ruá em hebraico é espírito. Ruá, poder de Deus. Fôlego. E haja luz e houve luz. Então, para quê? Esse evangelho, as escrituras estão aqui para quê? Para passar batido? Para fazer a mesmice? Não. Se é para viver a mesmice, eu saio fora. Não vou. Se não é para viver o sobrenatural. Por isso, queridos, onde você vai, onde nós passamos, nós temos que deixar um rastro de unção, de poder da palavra, de nutrição, de contemplar. O que é contemplar? Contemplar os dons, contemplar a vida, contemplar a natureza, contemplativos e assim tantas outras coisas. Eu deixo para você o seguinte: se você não tem satisfação no que você faz, no que você vive, tem alguma coisa que tem que ser mudada. Tem alguma coisa que tem que ser avaliada. Por quê?
porque está aqui. Se isso aqui não está acontecendo, é porque aonde você está existe um campo de energia chamado mesmice, jaula, regiões de cativeiro, que as pessoas estão aprisionadas, elas não conseguem ter o ruá do Senhor. Simples assim. Então, viva a nutrição do poder do Espírito Santo, essa unção, que ela cresce a cada dia. E quanto mais você se doa, quanto mais você ministra, passa conhecimento, mais essa unção vai crescer. Agora tem pessoas que querem ficar vitimizadas. E aí vem doenças nos ossos, reumatismo, câncer, leucemia, dores, inchaço, retenção de líquidos, porque não está fazendo a vontade do Pai. Não estou falando que tudo seja isso, mas você está me entendendo o que eu estou falando. Tem coisas que se canalizam no corpo por causa da desobediência. Outras são provações. Então você tem que ter a capacitação e aqui, ó, o discernimento para saber se aquilo que eu estou passando é uma prova de Deus ou é porque eu não me coloquei na posição do alinhamento, do poder do Espírito Santo. Amém? Então fique essas palavras para você entender a graça e o favor do Pai. E o nome dele vai ser glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e o poder do Espírito Santo esteja alinhando. Pai, eu libero as palavras proféticas do Ruá, do Espírito sobre este filho, sobre esta filha e que expanda o conhecimento da unção do Espírito Santo em o nome de Jesus. Amém? Um beijo forte, até uma próxima no Ruá do Espírito Santo.